Aleluia. Paz do Senhor. Vocês estão bem? Com quem que vocês estão dividindo o coração de vocês? Estão dividindo com o Rei da Glória? Se você estiver dividindo com o Rei da Glória, vocês não vão ter falta de nada. Põe a mão no teu coração agora. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós queremos ter o nosso coração, Pai, aberto somente a Ti, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor venha, Pai, invadir o nosso coração, Senhor. Venha tocar em nós, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor. Porque o Teu toque é suave, Pai. O Teu toque é toque de amor, Pai. É toque de aconchego, Senhor. Vem agora, Senhor, invadindo a nossa mente, Pai. Tirando, Pai, toda a distração, Senhor. Vem com o Teu Espírito, Senhor, invadindo, Pai. Tomando conta, Pai, fazendo o sobrenatural, Pai. Venha falar conosco tremendamente essa noite, Pai. A qual nós te damos graças, Pai, pelo nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia. Dá para você abraçar a pessoa que está ao seu lado aí. Fala para ela que a tristeza vai ter que sair. Que não importa como ela chegou aqui, mas que ela vai sair de outra forma. Porque às vezes, durante a semana a gente chega, parece que murcho, parece que meio aí assim, desanimado. Mas hoje Deus veio para te dar uma carga, para falar para você que você vai viver no sobrenatural. Quando a gente fala em abraçar alguém do lado, vocês chegam a reparar se alguém ficou sem ganhar um abraço? Porque às vezes tem alguém que está num cantinho, está isolado, e aí você não abraça a pessoa. Às vezes, Jesus não esquece de ninguém, independente de onde você está. Ele não esquece de ninguém. Ô Fábio, você está aí sozinho, mas Jesus não esquece de você. Ele está aí te abraçando. Eu não tinha ninguém para ir aí, mas Ele está aí. Ninguém fica assim. Porque o amor de Deus chega onde você menos espera. Você nunca vai ser esquecido do Senhor. Aleluia. Vamos se aceitar. Quem você é quando ninguém está vendo? Ou você pensa que ninguém está vendo? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Queria partilhar uma palavra com vocês. Eu acho que... Eu não sei, mas depois eu vou pesquisar, mas eu acho que essa palavra aqui talvez tenha sido uma das palavras que já foram mais pregadas. É uma palavra que eu pelo menos já ouvi ela várias vezes. E toda vez que eu ouço ela, eu falo assim, nossa, essa palavra eu já ouvi. E aí vem algo diferente. Lá em Lucas 5, choveu bastante esses dias. Tinha gente que falava assim, era bom que eu tivesse um barco, porque tanta água está dando enchente. Não tente arrumar algo paliativo para o teu governo. Jesus sempre vai ter o melhor para você. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira do lago. Mas os pescadores, havendo
desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Amém? Eu, quando comecei a ler esse texto e vendo essa semana, bastante chuva, bastante água, e veio essa palavra no meu coração. E aí orando e vendo nessa palavra, e aí eu vi ali que o que acontece, as frustrações nos escravizam. A coisa mais comum que tem é nós fazer a nossa atividade do trabalho, porque é o nosso cotidiano. Então nós saímos para trabalhar e é algo que nós fazemos todos os dias, porque é algo muito comum. E normalmente são nesses momentos que você volta triste para casa, porque é sempre lá que você é afligido. As maiores frustrações que você tem normalmente é ali nesse ambiente de trabalho, no seu ambiente onde as palavras te machucam, aonde você encontra decepções, aonde aquilo que você espera alcançar com aquilo que você sabe de melhor fazer, nem sempre dá o resultado que você espera. E aqui nós encontramos que Pedro nessa situação. Ele estava lá, tinha ido pescar, tentou pescar a noite inteira, mas o que aconteceu? Ele estava lá fora do barco, lavando as redes. E Jesus, em outro ponto, estava lá Jesus com uma multidão em volta. O que me chamou a atenção justamente também nesse evangelho de Lucas é o que Lucas tenta trazer. Porque quando você vai no evangelho de Marcos, ele já vai falando dos discípulos que Jesus chamou. Mas Lucas não, Lucas ele fala de algo que me chamou a atenção, que é algo que você se constrói. Por quê? Porque Jesus ele não tinha os discípulos. Ele o quê? Ele tinha uma multidão que já estava atrás da palavra dele, sedento por aquela palavra. Por quê? Porque ali a palavra, ela estava sendo... O povo não estava tendo acesso à palavra de Deus. Eles estavam indo nas sinagogas, eles estavam frequentando, estavam cheios de rituais, mas a palavra de Deus mesmo não estava mais sendo falada ao povo. E aí me chamou a atenção por quê? Porque Lucas, ele justamente quando ele traz, falando de Jesus e dessa multidão que está atrás dele, se você voltar no versículo 4, ele já veio fazendo, curando pessoas, e ele inclusive já tinha ido na casa de Pedro. Então Pedro não era um estranho para ele, não foi o primeiro dia que ele viu Pedro. Pedro não era uma pessoa que ele foi na praia e encontrou Pedro ali. Se nós formos no livro de João, por exemplo,
João 4. Alô? A primeira coisa que André fez foi achar seu irmão e dizer-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefás, que quer dizer Pedro. Então, o irmão dele, André, já tinha levado Pedro ao próprio Jesus. Falou assim: nós encontramos o Messias. Quem encontra é porque está procurando alguém, é porque está sedento por alguém, é porque conhece aquela palavra. Então Pedro, ele estava ali, mas ele não era um estranho. Só que ele desceu, tinha uma multidão e ele estava lá lavando a rede. E você só faz discípulo depois que você consolida o seu ministério e você acha graça. Graça em favor de Deus. Porque senão ele não vai adiante. Ninguém vai seguir quem não confia, quem não dá crédito. E Jesus estava ali, não estava com os discípulos, como nós vemos em outras passagens. Lucas ressalta que o quê? Tinha uma multidão e estava apertando ele. Mas não fala que tinha ninguém tentando fazer uma barreira, que tinha alguém tentando mandar eles assentar para falar a palavra. Não tinha ninguém. E aí esse Pedro que ele foi conhecer Jesus, porque ele ouviu falar, ele já tinha, se você voltar no versículo 4 do Evangelho de Lucas, você vai ver que Jesus tinha ido na casa de Pedro e já tinha curado a sogra dele. E agora Pedro estava ali lavando as redes. Quando Jesus, eu vejo que ele tinha uma necessidade, que ele pediu aquele barco, mas ele não queria simplesmente pedir o barco. Ele queria tirar a atenção de Pedro para ele largar aquela rede e poder olhar para ele. Porque era somente a palavra de Deus que ia poder entrar nele e fazer algo diferente na vida dele. E muitas vezes a gente faz isso mesmo, a gente fica remoendo tudo aquilo que nos frustrou. Porque quando você está ali lavando as redes, você está pensando: poxa, uma multidão dessa e eu não tenho peixe para aproveitar. Nunca veio tanta gente aqui, era a maior oportunidade de eu vender peixe na minha vida. E ele não estava nem ouvindo a palavra daquele que tanto milagre fez ao sair da casa dele. Ele estava concentrado no problema. E Jesus já tinha falado com ele, já tinha mudado o nome dele. Já tinha dito para ele o que ele ia ser. E muitas vezes nós chegamos na igreja, nós entramos na igreja, nós conhecemos Jesus, nós somos tocados por Ele, nós choramos, nós aceitamos Jesus, mas quando nós saímos, nós continuamos vivendo como se nós não tivéssemos conhecido. E Pedro estava assim. Porque quando chegou no momento da sua decepção, a palavra estava ali, uma multidão apertava e ele pouco ligava para aquela multidão. Ele queria saber da sua rede, ele estava fora do barco, ele não estava dentro do barco. E Jesus pede para ele o barco dele. Porque Jesus, ele veio hoje para entrar no barco daquele que chegou aqui machucado, ferido, que você brigou no seu casamento, que você tem um filho que está perdido. Todo aquele que tem um problema é nesse barco que Jesus tem. Tinham 2 barcos, mas não é por acaso que Jesus escolheu aquele barco. Ele sabe qual o barco que ele precisa entrar, qual aquele que tem a necessidade de ser suprido na sua angústia, qual aquele que está se perdendo, qual aquele que ele precisa realmente dar a mão, qual é aquele que ele precisa tocar e estar mais perto. A multidão apertava ele, mas ele não precisou ficar perto da multidão, mas ele quis ficar perto daquele a qual estava mais angustiado e necessitado.
porque ele queria falar e ele queria que o toque dele suave estivesse ao lado. E você chegou aqui hoje porque o Senhor quer tocar na sua vida. Ele quer tocar na área que você foi machucado, na área que você não vê solução, na área que mais te perturba, é aonde o Senhor quer entrar. Porque o barco simboliza o quê? A nossa vida. E Jesus, ele quer entrar na nossa vida, ele quer fazer parte da nossa história. Ele não quer ficar do lado de fora, ele quer entrar dentro da tua história, dentro da tua vida. Ele não quer que você o veja de longe, ele quer fazer parte da tua história. Não basta saber que nós conhecemos Jesus e que ele é o nosso Salvador. Nós temos que ouvir, crer e viver a palavra dele. Porque senão você pode saber tudo isso. Às vezes nós encontramos pessoas na rua, às vezes quando você vai evangelizar, as pessoas estão morando na rua, quando você vai falar de Deus, a pessoa sabe mais do que a gente a palavra. Ela te lê a Bíblia, ela fala decora os versículos. Tem crentes que não sabem os versículos decor. E o cara está na rua perdido, mas o que acontece? Aquilo lá não encheu o coração. Ele não deixou Jesus entrar na vida dele. Ele deixou, sabe o quê? As amizades, o sorriso, as pessoas. E por essas pessoas e por essas decepções, ele está hoje na rua amargando. Mas se ele tivesse olhado para Cristo, que é o consumador e autor da fé, ele não estaria nessa situação. Ele estaria com a sua vida restaurada, mudado. E não importa o que acontecesse, não importa o que falasse, ele ia estar firme. Ele ia estar firme, nada iria lhe derrubar. Não são as decepções do dia a dia que tem que ser suficiente para te amargar ou para te derrubar. Elas são barreiras para você transpô-las e crescer em Cristo, crescer na palavra de Deus. Porque se Jesus, quando falou, você tem fé? A pastora falou outro dia que ela tentou retirar a montanha na praia. Ela falou. E não foi porque ela não teve fé, mas foi porque aquela montanha não estava atrapalhando ela. Porque senão, com certeza, ela teria tirado a montanha. Porque às vezes nós achamos que não temos força. Jesus, quando os discípulos estavam no mar, ele foi orar, falou, vou orar e vocês vão atravessando. Eles estavam no barco. No meio da aflição deles no mar, eles ali naquela luta, eles aflitos, aí quem que vem andando sobre as águas? Jesus. E aí alguns começam a falar, é um fantasma. E aí já começam a ficar apavorados, já não tinham mais medo nem da água nem da turbulência, já estavam com medo de quem estava vindo em cima. Já mudou até o medo, porque eles não sabiam quem era. E Jesus, ele não fez nada que nós não pudéssemos fazer. Só que eu já vi pessoas que ressuscitaram, eu já vi pessoas curadas de doenças. Agora você já viu a pessoa andar sobre a água? A gente viu quase o Luiz andar, né? A gente tem o registro, né? Mas vocês já viram? Eu não vi, alguém viu? Não, né? Mas Jesus falou que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez. E eu descobri que esse feito você só pode fazer com amor. E não é com a fé. Era o amor que ele tinha pelos discípulos. Quando o diabo podia tentar frustrar os planos, porque ele não estava do lado para acalmar o mar, e ele não ia poder remar até lá, o amor dele era tão grande pela obra e pelo que ele veio fazer pela nossa vida, que fez ele andar por sobre as águas. O amor é algo que move o sobrenatural.
E eu já pude ver isso em casa. A minha esposa, se eu der 1 quilo de arroz para ela, depois de 5 minutos ela fala que está pesado e ela me devolve. Só que quando o filho ficava doente de pequeno, ela carregava o dia inteiro e eu falava, me dá aqui para a gente revezar um pouco, deixa comigo. E ficava o dia inteiro com ele. Mas sabe por que isso? Por causa do amor. O amor, ele te dá uma força e ele te dá algo que você nem sabe que você tem. O amor, ele transpõe barreiras. E Jesus, quando ele veio, ele não veio simplesmente trazer a fé, mas ele veio trazer esse amor, essa essência, que foi que ele sempre quis que tivesse, que era do quê? De você amar aquele que está sofrendo, amar aquele que está angustiado, amar aquele que estava mais necessitado. Aquela multidão já vinha seguindo ele, já estava todos eles preenchidos pela palavra, já estavam todos avivados, mas Pedro não, ele estava lá frustrado na sua rede e nem percebeu que tinha uma multidão e a palavra de Deus ali do lado dele. Mas Jesus não deixa ninguém de fora. Não importa como você entrou aqui hoje, ele não é indiferente para o seu problema. Ele não é indiferente para a sua dor. Ele nem é indiferente para dar solução para o que você está passando. Mas você tem que largar essas redes e tem que olhar para a palavra e olhar para ele. Porque se você não conseguir mudar o seu foco, de tirar o olho do seu problema e olhar para ele, você não vai conseguir vencer o seu problema. Você só vence as coisas fazendo algo diferente. Agora, como que você vai vencer um problema vivendo o problema? Você tem que olhar para o Senhor, mas tem que ser um olhar diferente, um olhar de amor, porque é aquele mesmo que Ele dá para você. É aquele olhar que move o sobrenatural. É aquele olhar que não te desvia de nada. É aquele olhar que não importa o que está em volta, não importa o que eu tive, não importa o que eu tenho, não importa o que eu passei, mas o que me importa é que eu tenho a Tua presença, o que me importa é que eu tenho a Tua graça, o que me importa é que eu tenho o Senhor na minha vida, o que me importa é que o Senhor tem um Espírito Consolador, que o Senhor me sustenta, o Senhor me fortalece, o Senhor me guarda, o Senhor me protege. O Senhor abre porta, o Senhor faz tudo o que eu precisar. Ele te traz tudo na medida certa e de nada você vai ter falta. E eu pude aprender ali também uma lição, porque mesmo em meio à angústia, às vezes a gente ouve a palavra de Deus e alguma coisa a gente sempre guarda. E Jesus, depois que ele ministrou, ele falou, aí ele pegou e virou para Simão, porque afinal, para ele, Simão era o que estava importante, porque ele sabia que as outras pessoas ele já tinha sofrido, mas que ele tinha alguém ali que estava precisando de algo mais. E quando ele virou para Simão e falou assim para ele: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Aí eu também comecei a aprender o que é fé. Porque aquele mesmo que estava lavando as redes lá fora, quando Jesus falou para ele: empurra o barco para mim falar, ele jogou a rede dentro do barco. E ele ia pescar, ele mesmo falou depois: mas é durante o dia, mestre, eu já pesquei a noite inteira. Por que ele levou a rede? Porque ele viu o que Jesus fez já na vida das outras pessoas, e ele levou aquela rede. Como que você se prepara para as suas lutas? Você deixa as suas armas em casa? A rede do crente é a palavra de Deus. Ela tem várias tranças aqui,
para fisgar tudo o que você precisa. Não importa o que você está passando, não deixe a sua rede. Leve a sua rede. Carregue ela com você. Porque quando você menos esperar, você vai usar ela. E Pedro estava ali, mesmo ele não acreditando. E aí Jesus, ele revela algo também para nós. Porque quando ele fala para Pedro, vai para alto mar, ele quer dizer, Pedro, não fica vivendo aqui na beirada. Pedro, não fica aqui no raso. Pedro, mergulha na minha palavra, Pedro. Pedro, se aprofunda na minha palavra. Vai para o fundo, Pedro. Não fica aqui no rasinho não, Pedro. Não fica só com o que vem. Não fica só com o que estão te dando não, Pedro. Vai para o fundo, Pedro. Vai lá para lançar sua rede. Vai lá, mergulha mesmo na palavra, leva a sua rede e mergulha nela. É lá no fundo que você tem que usar a sua rede, mergulhando nela mesmo. Porque lá, a hora que você mergulhar, você vai ter as melhores respostas de Deus. Você vai ter as revelações de Deus. Para qual lado que você vai jogar a rede? Para onde que você vai vencer o seu problema? Como que você vai ganhar as suas lutas? Não é no raso que você luta com as suas lutas. Não é no campo natural, no campo visível, não. Você tem que mergulhar. Você tem que ir a alto mar. Você tem que ir mais longe, não é na beirada. Porque aqueles que vivem na beirada não querem enfrentar desafios, não querem passar por problemas, mas também não vai viver o sobrenatural. Você nunca vai transpor os obstáculos para viver as coisas maiores. Porque se ele pescasse ali na beirada, você já ficou na beirada da praia? Você já viu os peixes que vêm na beirada? São tudo peixes pequenos. Quando vem um grande, ele morre. Porque ali não tem lugar para ele nadar. Mas lá no fundo tem peixe grande. Lá no fundo tem graça. Lá no fundo tem autoridade. Lá no fundo tem poder. Lá no fundo tem tudo o que você precisa para vencer os seus obstáculos. Não é no raso, não. E Jesus, quando me chamou a atenção, que ele veio restaurar aquele povo, que o pessoal estava omitindo a palavra, que a multidão estava sedenta, elas estavam morrendo porque elas estavam no raso, elas não tinham mais a palavra de Deus, elas não tinham mais o que é autoridade, porque quem te dá autoridade é a palavra que te dá autoridade para você vencer o problema. Você usa a palavra e aquele problema tem que ir embora. Porque foi o que o próprio Pedro falou: sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. E o que você está usando para vencer os seus problemas? Pedro, ele foi armado com a sua rede ali. E eu encontrei outras pessoas de fé também. Porque também naquele mar, também estava, quando a gente vai ler lá no final, estava também Tiago e João, também estava no mar. Aí quando Jesus falou, Pedro, empurra o barco, vamos para o mar, eles falaram, opa, eu vou nessa. Porque é onde Jesus está, tem vez. Eu não vou ficar de fora. Eu não vou ficar de fora. Você pode ver lá no final do capítulo, está escrito lá, no 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E aí depois ele fala assim, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Quando ele falou isso, onde que eles estavam? No mar. E quem que estava lá para ouvir? Tiago e Simão. Fé é desse jeito que você se move. É indo atrás de Jesus, mesmo que Ele não te chamou. Às vezes o pastor te chamou, vem aqui, vamos orar, tal, não sei o que, te chamar não sei o que. Vai à busca de Jesus, ajoelha. Ele não está indiferente. Sabe por quê? Quando eles jogaram a rede que veio aqueles peixes, quem que participou daqueles peixes para pegar? Quem estava lá?
Tiago e João. Se eles não fossem, como que eles iriam desfrutar? Aí às vezes você fica, mas não falou comigo, será que eu vou lá na frente mesmo? Acho que não é bem pra mim não, eu tô bem. Eu tô bem, imagina. Eles foram ali, eles não foram nem o alvo principal para ser chamado, mas eles foram atrás da bênção deles. Porque eles sabiam que aonde Jesus tinha liberado uma palavra, ali com certeza ia ter bênção. Ali com certeza ia ter mudança de história. Ali não ia ficar do mesmo jeito. Ali não ia ter espaço para frustrações. Ali não ia ter espaço para decepções. Ali ia ter algo novo. E eles foram atrás da bênção deles. E só pode ser abençoado a pessoa que tem um coração igual Jesus quer, que sabe amar. Porque quando Pedro jogou a rede, que a rede estava se rompendo de tantos peixes, às vezes tem gente que jogaria peixe fora para puxar o resto para o barco. Mas Pedro pegou, ei, vem aqui, vem me ajudar. Encheram 2 barcos. Sabe por quê? Ele não se importou que era concorrente. Ele não se importou quem era. O que ele se importou na hora foi que o quê? Ele não podia carregar, mas ele tinha alguém para dividir. Ele tinha alguém para dar. Ele tinha alguém para suprir. E às vezes você está olhando para alguém necessitado e o que você está esperando para suprir ele? O que você está esperando para suprir ele, se você tem? O amor de Deus tem que estar em nós. Esse amor de você poder suprir aquele que está ao seu lado, de você saber que você tem e é você olhar para o lado. Porque Pedro podia olhar só para ele, mas ali ele aprendeu que ele tinha que tirar o olho de simplesmente como ele estava antes, olhando só para a rede, olhando só para o chão. E com Jesus ele aprendeu que você tinha que ir no mar, mas você tinha que ter uma vista geral de tudo. Que você não podia olhar só para baixo, mas você tinha que olhar para o seu lado direito, você tinha que olhar para o seu lado esquerdo, porque talvez ele nunca, quando Jesus falou para ele, joga a rede para o lado direito, volta a alto mar, Jesus olhou para tudo e falou para ele que o quê? Que aquilo era muito grande, você tem que olhar tudo, não vive só aqui, não vive pensando que é só a noite. A noite simboliza os tempos de dificuldade. A noite simboliza as frustrações. A noite simboliza quando você deita no seu travesseiro, você não consegue dormir. Por quê? Porque as frustrações te vêm. Aquelas que te perturbaram te vêm nessa hora. A noite simboliza tudo aquilo que é prejudicial para você. E Jesus veio para falar para ele: Pedro, anda na luz, Pedro, anda de dia, anda em mim, Pedro. Onde tem luz, as trevas não podem reinar. E às vezes nós achamos que é só de uma maneira que você pode vencer. E não é chorando que você vai vencer. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que Ele dá aos seus enquanto dorme. Se você deixou Ele dormir, você perdeu o melhor da sua vida. De receber. Você viveu a frustração, acordou, continuou nela e não pôde mudar nada. Nós temos que confiar na palavra do Senhor. E outra coisa, quando nós vamos lá no versículo 5, fala assim: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Aqui ele chamou de Jesus de mestre, porque ele estava ensinando. Porque ele estava ali falando àquela multidão. Só que depois da multiplicação, depois de tudo que ele viveu, depois que ele ajoelhou, depois que ele falou que era pecador, se nós formos lá no 8, olha o mesmo Simão, para a mesma pessoa, o que ele falou?
Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Já não era mais mestre, era Senhor. Pedro descobriu que o mestre ele pode ensinar, mas quem pode mudar a vida de alguém é o Senhor. Porque simplesmente aprender com o mestre, ele lembra que ele teve um mestre que ensinou ele a pescar. Pode ter sido o pai dele, pode ter sido um tio, pode ter sido um outro pescador, era um mestre. Mas quem pode mudar aquilo que só dá errado, a fazer dar certo, do nada, da onde não tem perspectiva, da onde não é o horário, da onde você não espera, é o Senhor. Não é mestre que faz, não. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Se fosse à noite pescar, ia falar, mas só mudou de lado. Ele teve que ir lá e saber que não era um pescador que ensinou ele, mas era alguém que tinha uma palavra viva, uma palavra doce, uma palavra que ardia no coração, uma palavra que quando ele estava naquele barco ele não se continha, que mudava ele, que ardia nele, que batia no cérebro dele e ele pensava. E aí ele pôde entender, depois daquilo, não foi Jesus falar para ele ir para o alto mar, foi aquela palavra que foi pregada ali que mudou a história de Pedro. Porque ela penetrou no coração. E ele pôde reconhecer que não era um mestre, mas sim o Senhor. O próprio Senhor que estava ali falando. Às vezes você pensa que você ter aquilo que você esperava é o que vai solucionar o seu problema. E quando chega ali no final, fala o quê? No 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Aquilo não tinha mais importância. Quando você é suprido por Jesus, não importa bem materiais. Não importa se amanhã você vai ter ou não vai ter trabalho. Não importa nada. O que importa é que você sabe que aquele mesmo que te supriu hoje, ele vai te suprir amanhã, ele vai te suprir depois, vai te suprir todos os dias da sua vida. Porque se você andar com ele, nunca vai faltar palavra para você vencer os obstáculos. Agora, se ele ficasse ali preso com aqueles peixes, preso naquilo, ele ia perder o melhor da vida dele. E ele não teve falta de nada. Porque às vezes a gente se limita pelo que a gente vê ou pelo que a gente pensa. E o Senhor falou para ele o que? Que ele ia ser pescador de homens. Os peixes simbolizam as pessoas. Assim como o barco simboliza a vida, o peixe simboliza as pessoas. E você tem que levar o que? As pessoas para a terra firme. Você tem que levar elas aonde elas estão seguras. Você não pode deixar elas à deriva. Você não pode deixar elas perdidas. E Jesus queria mostrar que o quê? Você tem que pegar as pessoas. São muitas pessoas perdidas. São muitas pessoas que estão decepcionadas. São muitas pessoas que estão precisando dessa palavra que transforma, dessa palavra que regenera, dessa palavra que muda. Socorre elas, pega elas, traz para a terra firme, leva lá para a beirada, não deixa elas à deriva, não deixa elas perdidas, sem rumo no mar, mas leva elas para a terra firme. Leva elas para quê? Para a terra de bênçãos, para a terra aonde o Senhor planejou, para a terra aonde é a morada eterna. Traz elas para a presença do Senhor, traz para elas para onde pode mudar a história delas. Não deixa elas à deriva. Quando Jesus, mais para frente ainda, ele cumprindo o seu ministério, Pedro negou Jesus por 3 vezes, se decepcionou com ele mesmo, porque ele trouxe a memória. E ele voltou exatamente para onde? Para pescar. E ainda chamou outros. A gente pode até, você não precisa nem abrir, mas está lá em João 21,
do 3 em diante, e fala que Simão, Pedro falou ainda para os outros, vou pescar. Aí os outros falaram também, vamos contigo. E saíram e entraram no barco aquela noite. E aí relata que o quê? Que naquela noite eles viveram aquela mesma história. Eles não pescaram nada de nada. Eles continuaram ali à deriva, continuaram perdidos. Mas Deus fez com que ele fosse ali. Porque lá em Apocalipse 2:5, a parte A fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ali foi onde ele pôde lembrar da onde ele caiu e voltar à prática das boas obras, porque foi aonde ele encontrou Jesus, foi aonde ele teve o maior encontro, foi aonde ele teve a mudança na história dele, foi aonde a palavra foi revelada a ele. Não importa de onde você caiu, volta, se arrepende, volta lá no início, volta à prática das primeiras obras, mas não deixa a oportunidade passar. Porque a oportunidade, ela é dada, e o dia, a palavra nos diz que o quê? Que o dia vem como um ladrão, e ninguém sabe quando é. Não deixa passar, volta, não deixa as mágoas te segurar no passado, não deixa as decepções ficar você presa nas pessoas. Volta para Jesus, que é o seu primeiro amor, volta para Ele, olha só para Ele. Não esquece das tribulações, esquece das frustrações, esquece do que para trás fica, mas faz como Paulo disse: eu largo para trás as coisas e sigo rumo ao alvo, sigo em frente, não fica parado. E às vezes a gente continua ali, mas ali eu vivia isso, ali eu fazia aquilo, ali eu fazia não sei o quê, e Jesus, Ele está querendo mudar, Ele está querendo que você faça algo diferente, Ele está querendo te dar algo novo na tua mão, e você está querendo continuar com as mesmas coisas que você tinha antes, e Ele quer te suprir de uma forma diferente. Aquilo que você fazia antes, ele foi bom no passado, mas teve um início, e Jesus, ele tem um início novo para você, e o início que ele marcou é hoje, pastor. Para hoje começar uma nova história, para hoje começar uma nova mudança, que não é o que você viveu no passado, é o que você vai viver de Jesus de hoje em diante, porque Pedro viveu daquele dia para frente uma nova história, uma mudança na sua atitude, uma mudança para ele poder ser quem ele foi. Numa primeira ministração, ele fazia igual Jesus de uma multidão, ele converter 4.000 pessoas de uma só vez. Jesus quer dar para vocês hoje autoridade. Jesus quer dar para vocês, não é simplesmente um andar, é andar no Espírito, andar no poder, andar no Espírito, andar no poder. Não simplesmente andar, não simplesmente caminhar, mas ser diferente, viver um sobrenatural. Jesus quer transformar, Ele não quer que você viva no raso. Você tem que entrar no fundo, você tem que mergulhar na palavra, porque é a palavra que vai te trazer a revelação, é na profundidade da palavra. Não é você olhando, não é só você ouvindo aqui, mas é você lendo, é você meditando, é você orando. E é nessa hora que você estiver no seu quarto fazendo isso, Deus vai te dar uma estratégia. A presa que você tem hoje, você acha que não está boa, Ele vai te dar uma nova. Mas Ele vai mudar, Ele vai te dar estratégia, mas Ele está esperando você lá no quarto, Ele tem um encontro marcado com você. Ele está esperando você lá. Pedro, Ele chamou. Os outros dois Ele não chamou, mas eles foram. E eles também foram mudados na história deles. E você está esperando o que para ir lá? Para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Esses peixes que ele pegou aqui não simbolizavam mais nada, encheu os 2 barcos. Mas o importante é que Pedro saiu dali, ele entrou de cabeça baixa, mas ele saiu de cabeça levantada. Ele saiu com uma nova perspectiva, ele saiu com um
novo horizonte. Ele saiu vendo que ele não precisava olhar só para baixo, mas ele tem que fazer como está lá em Isaías 40, que você tem que ser como águia, que você tem que voar, que você não pode ser como as pessoas que se cansam, mas você tem que viver o sobrenatural. Eu queria te convidar para você ficar de pé. O que você hoje te angustiou? O que hoje te fez separar esse olhar para você se concentrar naquilo que são as suas frustrações, naquilo que são os seus medos, naquilo que são os seus anseios? Porque Jó, ele falou assim: aquilo que eu temia me sobreveio. E você? Quais são os seus temores? Quais são os seus temores? É o medo de perder o emprego? É o medo de não conseguir cumprir os compromissos? É o medo de não acontecer o que você espera? É o medo de você perder algo que você tanto estima? Algo que você tanto sonhou? O Senhor, Ele quer entrar no teu barco hoje. Ele não quer que você saia da mesma forma. Mas assim como Pedro estava ali triste, o Senhor também quer entrar hoje no teu barco. Ele sabe o que você precisa. E Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar aquilo que você tinha de convicções. Mas Ele quer o quê? Te trazer o sobrenatural de Deus. E foi depois da palavra que pôde acontecer algo, não foi antes. Porque Pedro podia ter continuado ali, porque ia ter uma multidão para comprar, e falar para ele: Pedro, vai lá, joga no lado direito, eu mantenho eles aqui, você volta com os peixes. Mas não foi antes. Tinha que ser depois da palavra para poder ter mudança. Era depois da palavra para você poder ter a convicção de que é a palavra que entra e muda, que é a palavra que transforma. E aí Jesus te convida para você entrar no alto mar. O alto mar hoje é esse altar. O alto mar é aqui que você vai deixar as suas frustrações e que Jesus vai entrar no teu barco. E que tudo aquilo que você acha que não poderia dar certo, que aquela porta não podia se abrir, aqui o Senhor quer voltar com você no seu barco para mudar a sua história. E se tiver alguém que precisa hoje de Jesus no barco, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Que você viesse aqui para poder entregar no altar, poder entrar em águas profundas, poder saber que o Senhor, Ele tem porta aberta para você. Que o Senhor, Ele tem mudança de história. Que o Senhor, Ele tem novas coisas para trazer na sua vida. Ele tem algo para trazer no sobrenatural para você. E não algo que vem para simplesmente ser passageiro, mas Ele quer algo que entre e fique e permaneça na sua vida. Desejo noite e dia, não há nada que eu queira mais. Não há nada não que eu queira mais. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Minha vontade
vontade é de ser para sempre só eu e você. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha paz de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Oh, oh, eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Minha vontade é de ser para sempre só eu e você.
felicidade é de ser para sempre só eu e você. Depois do culto que a bênção aconteceu. Saia daqui certo que tem algo para você hoje diferente do Senhor. Se tem alguma área na sua vida paralisada, faz o que Jesus ensinou no mar, que ele falou para eles: não seja tímido, diga ao mar, cala-te, fala para esse problema, cala-te, fala para ele calar. Se você está precisando de uma porta de emprego, você vai pegar sua rede e vai lançar amanhã. Não importa que uma pessoa se já levou o currículo, leva de novo na mesma empresa, leva de novo, não importa o ontem. Se alguém daqui hoje você teve uma palavra e que amanhã sua história vai ser outra, que você vai mudar, que você não vai viver do passado, mas você vai viver do que o Senhor tem para você, da porta que Ele abriu, e não do que você viveu no passado nem das suas frustrações. Você vai sair daqui para viver o seu milagre hoje, viver o sobrenatural. Em nome de Jesus. E agora eu queria para a gente pedir oração, aproveitar que vocês estão cheios da graça, cheios da unção, cheios do poder, para a gente poder aqui pedir oração pela Caroline de Aquino, que está entrando em depressão. Ela estava entrando em depressão. A depressão vai ter que sair da vida dela. A depressão não vai resistir, porque quando Jesus falou que ele estava pregando que todos os demônios tinham que se curvar, que eles tinham que sair, e nós vamos falar o quê? Para Jesus ir lá visitar ela agora, porque aonde ele entrar, não tem mal que possa resistir, não tem o que possa pegar. Vocês podem me ajudar? Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te pedimos, Senhor, que o próprio Jesus, Pai, entre na vida da Caroline hoje aqui, visite ela, Pai, que saia, Pai, toda essa depressão, Pai, que saia todo esse mal dela, Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, Pai querido e Pai amado, Pai, ela não vai ficar nesse estado, Pai, mas ela vai mudar, Pai. Essa depressão vai ter que sair, nada vai resistir, Pai. Oh, Pai, entra lá e muda, Pai, muda essa história, Pai, muda esse diagnóstico, Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, te peço também, Pai, visita se alguém está enfermo no nosso meio, Pai, visita agora, Pai. Entra com cura, Pai, entra com transformação, Pai, visita-la, Pai, as células do corpo, visita todo o organismo, Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, Pai, mas que não vai sair ninguém daqui do jeito que entrou, Pai. Toda enfermidade vai ter que sair, porque o Senhor está nesse ambiente. Oh, Pai, visita a vida do Lucas lá, Pai, restaura ele também, Senhor, meu Deus, meu Pai. Visita, Pai, muda, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor. Muda todo o diagnóstico, Pai, a qual nós te damos graças, Pai, pelo nome de Jesus. Amém. Que as palmas louvem o Senhor. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Senta só um minutinho. Nós já vamos encerrar. Aleluia. Queridos, deixa eu compartilhar algo com vocês aqui. O mês de março foi um mês